Boa noite, galera. Estamos aí então com mais uma live Cleto, né? A live Cleto de rock, começando então aí pra você. Que beleza, enquanto a gente tá vendo Johnny Castaway aí na tela. Show de bola. Então, galera, hoje, né, nós vamos ter um som um pouco diferente devido à escolha do nosso convidado aí, né, que já vamos falar dele. Hoje vai ter mais rock nacional e no final aí umas baladinhas, né? Fazia tempo que eu não tava tocando baladinha. Então hoje aí para você curtir uma baladinha no final, né? Então, pessoal, agora vou apresentar aí para vocês a nossa entrevista de hoje, né? A nossa entrevista de hoje é com o Biratã Matias. O Bira é um cara que trabalhou comigo no Rio de Janeiro e ele manja muito de implantação de sistemas. Então, quem é que nunca sofreu dor de cabeça, né, com alguma mudança de sistema no trabalho e tal? É uma dor de cabeça, mas tudo isso tem explicação. E o Bira aí vai contar para nós aí, então, né, os principais problemas aí da implantação de sistemas e como a gente evitar aquelas famosas dores de cabeça, né? Falou em implantação de sistema e os gestores, eles têm urticárias, né? E os usuários saem correndo assim. Então, pessoal, vou liberar a entrevista aí para vocês, né? Espero que vocês gostem da entrevista e vamos curtir. Eu estou dando uma enrolada aqui para eu poder posicionar aqui a entrevista, né? Vou soltar a entrevista aí para vocês, liberar o som e foi. Boa entrevista aí, galera. O Biratã Matias é a figura, o cara sabe muito. Valeu, pessoal. Boa noite, galera. Estamos aqui de novo na Live Cleto com mais uma entrevista, né? Hoje da área de TI, nós vamos falar com essa figuraça que é o Biratã Matias. Esse cara, ele manja muito do assunto que nós vamos falar hoje. Hoje a gente vai falar de implantação de sistemas e os desafios da implantação dos sistemas. O Bira, chamo ele de Bira porque a gente trabalhou junto em 2012, 2013 no Rio de Janeiro, né? O Bira é um cara que manja muito, muito mesmo de implantação de sistemas. Mas olha só que interessante, o Bira, ele é formado publicitário, tá? É um publicitário que fez uma especialização em gestão de projetos, gestão de processos, melhor falando, tá? E acabou caindo de paraquedas na área de TI, se transformou num grande profissional da área de TI, reconhecido por todas as empresas que passa. O mais interessante de tudo é que o Bira começou como estagiário no Flamengo, exatamente o Flamengo que vocês pensaram, Clube de Regatas do Flamengo, porque o Bira é carioca, é um dos amigos que eu deixei lá no Rio de Janeiro, né? E hoje ele é consultor de implantação da Philips, só cuida da Philips, não é qualquer empresa, galera, tá? Então, Bira, boa noite, muito obrigado por atender o nosso convite. Então, cara, como é que é essa tua história aí, cara? Boa noite. Boa noite, Cleverton. Cara, um prazerzão estar falando contigo e com o pessoal do teu programa aí, é uma honra. A gente tá um pouquinho tempo sem se falar aí devido às questões de trabalho, né? Mas a amizade continua, como tu falou aí, a gente trabalhou junto. É uma oportunidade de te conhecer, foi muito bacana, a gente trabalhou em projetos, né? E a gente teve algumas fases até interessantes que a gente vai falar aí no decorrer do programa, que a gente foi para reverter algumas coisas, conseguimos algumas, logramos êxitos em algumas, não conseguimos em algumas outras, mas faz parte. Mas, cara, muito obrigado pelo convite aí e espero que a gente possa fazer um programa bacana e que o pessoal goste aí e que a gente possa ter essa dinâmica legal. Beleza? Bira, tamo junto. Bira, me conta aí, Bira, tu é um publicitário, cara. Como é que foi essa tua jornada aí? Tu é um cara formado em publicidade, tu é um cara que tem uma grande facilidade de comunicação, então, pelo que veio, tu fez publicidade. Conta, como é que tu caiu de paraquedas na área de TI, cara? Conta pra nós aí.
Então, cara, assim, eu estudei no Colégio Militar em Salvador, né? Morei um tempo em Salvador, sou carioca, mas morei um tempo em Salvador. E aí, lá no Colégio Militar, eu já estava certo que eu ia fazer TI. Eu estava na 8ª série, primeiro, segundo ano, né? Agora mudou um pouquinho essa questão de ano, mas na nossa época aí, a gente falava primeiro, segundo, terceiro ano, né? Pra ir pro vestibular. Então, quando eu estava mais ou menos no segundo pro terceiro ano, eu conversando com um sargento que era da banda de música, e aí ele falou, cara, tu vai fazer o quê? Eu falei, pô, vou fazer informática. Ele, não, cara, vai fazer comunicação, você é um cara super comunicativo, você tem tudo a ver com a área de comunicação, pô, você fala bem, você desenrola bem, você sempre toma a frente das coisas. Aí eu falei, nem sabia que existia essa área. Aí comecei a estudar, olhar algumas coisas, aí eu tinha família no Rio, né? Aí eu falei, vou pro Rio, vou estudar comunicação. Aí saí de Salvador, fui pro Rio, fui morar com meu avô. E aí comecei a fazer faculdade de comunicação, gostei bastante, né? E aí virei ser estagiário do Flamengo, né? Tive a oportunidade lá em 2004 de ser estagiário do clube, eu era responsável pelas entradas do clube. Foi um excelente aprendizado, inclusive acabei trabalhando 10 meses e ficando 4 meses sem receber. Né? Se jogador não recebia, imagina estagiário, né? Mas foi muito bacana, foi bem legal, e aí daí surgiram outras oportunidades dentro da área de comunicação, até que eu montei uma empresa. Em 2006 eu montei uma empresa, eu fui chamado para fazer um projeto, e aí acabou que o projeto não deu certo, e aí acabei que eu montei uma empresa, junto com um rapaz que estudou comigo, o Bruno, e com o Diego, todos os meus sócios, e a gente montou uma empresa de informática. Nosso foco era trabalhar com sites, né? E a gente começou a fazer desenvolvimento de site, a empresa estava começando até a ir bem, aí acabou tendo essas crises todas, nós tivemos um problema com um funcionário também, nós chegamos a ter 12 pessoas trabalhando com a gente, né? Hoje eu acompanho o pessoal pelo LinkedIn, vejo que, poxa, a Elisa foi nossa estagiária na época, está no BTG Pactual. A Daniele hoje é supervisora de contas da Artplan. Então o Diego está num projeto bacana que era o meu sócio, está na V2B. O Bruno é um diretor da Mão Geral. Então assim, a galera que trabalhou com a gente era uma galera muito boa. E aí acabou que a gente teve esse problema aí relacionado foi na crise que estava dando em 2007 para 2008, né? E aí acabei que a gente tinha feito um trabalho para um hospital de comunicação, né? Eu sempre atuei nessa parte comercial, atuando na área de comunicação, só que com foco em sites e sistemas webs, né? E aí o dono do hospital me chamou para um projeto e falou, olha, eu tô com um projeto aqui, eu sei que a empresa de vocês não tá legal, você não quer ficar com essa parte aqui de TI? Eu sei que você manja um pouquinho. Eu cheguei a falar, doutor Fábio, eu manjo, mas falei, poxa, se você quiser a gente faz um teste. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Cara, aí foi meu primeiro contato com o Tazi, né? Já era da web, não era nem da Philips. E aí foi meio que amor à primeira vista. Foi a minha primeira implantação, né? Que eu tive que pegar sozinho, ler manual, aprender. E aí eu entrei na área de implantação de sistemas. Cara, assim, uma outra coisa que eu digo também, eu entrei em duas áreas fantásticas, a área de implantação, a área de consultoria e a área hospitalar, cara. É uma área que eu tô desde 2008 e eu costumo dizer que é uma cachaça. Apesar de eu não beber, né, a minha cachaça é a Coca-Cola, mas eu costumo dizer que é uma cachaça, é uma área que você entra e não sai. Então, desde lá eu comecei... te interrompendo um pouquinho, para quem não conhece, o Tazi é um sistema de gestão hospitalar, é um sistema completo para gestão hospitalar. O Tazi começou em Santa Catarina, tá? Como é que é o nome da empresa mesmo, Vira? Web Sistemas, em Blumenau. Web Sistemas, isso. E o sistema é tão bom, o Tazi, que ele foi comprado pela Philips. Não era qualquer porcaria, não. Então olha onde o Bira começou já com o Tazi, um sistema hospitalar que hoje é da Philips. Então eu só queria fazer essa interrupção aí, Bira, para situar a galera que não tem tanto conhecimento assim do que é o Tazi, só para ter uma ideia da autoridade que a gente trouxe aqui no programa, uma autoridade de implantação. Toca o baile aí, cara. Não, cara, até em relação ao Tazi, cara, tem até um negócio bacana, porque assim, é um produto nacional. Né? Apesar do nome, o nome na tradução literal é um tupi-guarani, significa doença, significa local de tratamento, vamos colocar assim. E aí a Web Sistemas, que era de Blumenau, em 2010, mais ou menos,
eles fizeram um projeto no mundo. A Philips fez uma análise no mundo, né? E ela queria um software para poder olhar, tá assim, fazendo a parte do interfaceamento de todos os produtos deles, né? A Philips é muito grande na parte de equipamentos e eles estavam buscando os softwares que na época eram softwares de high length que eles utilizavam. E aí vieram no Brasil, gostaram do Tazee, o Tazee ficou entre os 3 do mundo. Eu sempre conto essa história e assim, e eles gostaram tanto do Tazee que eles optaram pelo Tazee. Então é um software do Brasil, feito no Brasil. Conversando até com o pessoal na semana passada, eles comentaram comigo que assim, o desenvolvimento continua aqui no Brasil e eles estão trabalhando para o mundo todo, né? A Índia parece que está fazendo a parte de tradução do sistema. Então assim, eu muito orgulho de estar trabalhando hoje na Philips, tá? Mas assim, voltando ao passado, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com o Tazee, cara, começou a abrir muitas portas em termos de implantação. E aí eu rodei o Brasil todo, cara. Rodei um monte de lugar, trabalhei muitos projetos no Rio, fui trabalhar num projeto no Piauí, trabalhei em alguns projetos em Teresina, fiz alguns amigos também em Teresina, trabalhei em projetos em São Luís, em Salvador. E aí voltei, né, com alguns projetos, queria parar um pouquinho de viajar, e aí foi quando a gente se conheceu lá na Tecnoarte, né? A gente trabalhou com o Visual Asa, e aí eu pude aplicar um pouco de conceito de implantação de sistemas, né? A gente trocou muitas ideias sobre metodologia de implantação, e aí passamos um tempo na Tecnoarte, até que eu sempre, quando eu entro nos projetos, eu acabo saindo por causa do Tazee. O Tazee vai e me puxa. Então a gente ficou um tempo na Tecnoarte, lá com o Visual Asa. E foi bom que a gente se conheceu, né? Senão a gente não teria se conhecido. É verdade. E aí foi bacana, foi uma época bacana. Tenho até contato ainda com o pessoal. Volta e meia a gente se fala. Assim, é outra coisa bacana que eu digo pra vocês, assim, de coração. Deixe sempre a porta aberta, que você nunca sabe o dia de amanhã. Exato, tá? cara. Exato. Porque a gente eu já rodei um monte de lugar e graças a Deus tenho contato com todo mundo, cara. Todo mundo. Então isso é muito legal, a gente sempre conversa, fala, o Cleverton tá aí como exemplo. A gente conversou, a gente se estressou em alguns momentos por causa de projeto, mas hoje nós somos amigos aí, acho que não tem nada, né, cara? a fazer. A gente sempre quer o melhor, tanto para a empresa que a gente representa, quanto para o cliente. Faz parte, né, cara? E isso, cara, isso demonstra que é questão de crescimento profissional, né? Porque às vezes a gente acha que a nossa ideia é a melhor, né? E aí quando a gente vê e bota na ponta do lápis e vê que na verdade a nossa ideia é horrível, só que as nossas convicções estavam muito grandes. E a gente vai trocando, então isso também é uma experiência. Quando a gente é mais novo, a gente acha que só a gente é senhor da verdade. Depois a gente vai ver que na troca, não, a gente tem um pouquinho de verdade, mas tem outras coisas do pessoal. Mas é legal. E aí de lá, depois que eu saí da Tecnoarte, eu fui para alguns projetos Tazee. E aí, cara, até não sei se tu sabe, mas eu entrei num ramo diferente, cara, que foi o ramo de home care. É um ramo que está crescendo muito no Brasil. E aí eu trabalhei num hospital, num home care no Rio, que era de Tazee, eles tinham Tazee lá, e eu fiz o ajuste da implantação. Só que o Tazee na época, na verdade não é o foco do Tazee, ter um produto específico para uma home care. E aí nós colocamos o IW, que é um sistema específico de home care, e aí eu me especializei também nesse sistema, né? Fiz uma implantação junto com um consultor, na verdade botei um consultor para fora, né? Depois acabou sendo meu amigo, mas e aí refiz a implantação que ele tinha feito, e hoje o dono da empresa me chamou pra gente fazer um trabalho. Eu ainda presto serviço para eles até hoje, né? Mesmo estando na Philips, eu ainda presto serviço para eles até hoje com o IW, e aí fiquei 5 anos nesse segmento, né? De home care, que é um hospital dentro da casa do paciente, né? Não sei se vocês conhecem, mas é um segmento que tem crescido bastante. Usa muito o conceito do hospital, só que em vez de, quando o hospital você tem uma área física com, sei lá, 400 leitos, um home care você pode ter 400 áreas físicas, que são a casa de cada paciente. Então a gente invade, eu costumo dizer que a gente invade a privacidade do paciente. E aí, ano passado, eu fui pra concorrente, cara. Eu trabalhei na MV. A MV me fez uma proposta para trabalhar com um projeto de criação de um conteúdo para home care, do produto da MV, que assim como o Tazee não tem um produto consolidado dentro dessa área, até porque é uma área infinitamente menor do que o segmento hospitalar, né? Até financeiramente falando.
E aí fiquei como gerente de produto, tentando desenvolver um trabalho com eles lá, com o Paulo, com o Alceu, com o Jefferson, com o Valmir. O pessoal da diretoria, tive contato diretamente com os diretores da MV. E acabou que a gente não deu certo, né? A gente optou em fazer uma cisão, porque a gente viu que as ideias não estavam batendo, né? E aí, como o próprio Jefferson Sadossi falou comigo, que as portas estavam abertas e o momento certo, quem sabe a gente poderia voltar. Só que meu coração, assim, vocês são aí do Sul, né? A grande maioria do Sul sabe que existe o lado vermelho e o lado azul, né? Então, meu coração sempre bateu azul. Por mais que eu fui pro lado laranja e verde, né, da MV, mas meu coração sempre bateu azul, tá? Não sou gremista, sou flamenguista com muito orgulho, mas eu falo azul Philips. E aí voltei para Philips no final do ano passado como canal de distribuição no Norte. Então conheci em pouco menos de 4 meses, mais ou menos, todo o estado do Norte. Viajei em todos os lugares. Viajei Acre, Rondônia, Roraima, lugar que eu nem sabia que existia. Lá, que a gente só conhece pelos livros de geografia, né? E acabei conhecendo através do Tazi. E agora, depois de muito tempo, né? A Philips já tinha me chamado várias vezes para projetos, eu sempre falando não. Aí teve um dia que eu falei assim, não, é melhor parar de falar não para eles que vão parar de me chamar. Então, no meio dessa pandemia aí, eu aceitei o desafio deles aí, eles me chamaram e já estou em projeto. Inclusive, eu estou falando com vocês aqui de um hotel, né? Tô aqui, a gente está fazendo uma virada num projeto aqui e eu tô praticamente há 19 dias aqui no hotel em São Paulo para fazer essa implantação. Então, assim, é uma honra hoje poder dizer que eu sou um consultor da Philips. Que legal, Bira, que legal, cara. Então, galera, como vocês podem ver, o Bira é um cara que entende muito do assunto que nós vamos começar a tratar agora, que é a implantação de sistemas, tá? Bira, a primeira pergunta, Bira, é aquela pergunta que todo mundo sempre quer fazer. Uma pergunta de por que a implantação, por que todo gestor tem ojeriza, tem urticária quando se fala em implantação? Qual é o problema da implantação? Tu, com esses 12 anos de experiência, o que acontece que é tão nevrálgica uma implantação? Fala aí pra nós. Então, cara, assim, eu até vou te falar uma coisa que a gente só vai descobrir com o tempo, né? O principal problema da implantação é que o brasileiro, cara, não está preparado para uma coisa chamada planejamento. Tá? A gente não tem planejamento para nada. A gente trabalha no vamos lá que a gente vai dar o jeito. Trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Então, hoje eu vejo numa implantação, a gente vê várias metodologias de implantação. E a gente sabe que cada vez, assim, hoje em dia está muito melhor, né? A gente vai fazendo as implantações seguindo algumas metodologias. Mas antigamente, cara, a gente não tinha nada disso. Eu digo, lá no início do projeto, era assim, vamos testar isso aqui em produção, né? Eu falo como cliente, né? Não falo como desenvolvedor, não falo como uma pessoa responsável pelos projetos. Eu falo muito mais pelo cliente. Até mesmo o cliente, ele não dá o devido valor ao planejamento, tá? Eu vou mandar para vocês, o Cleberton vai colocar daqui a pouquinho na tela, um negocinho muito bacana que eu vi no LinkedIn, cara. Uma questão como hoje a gente encara o PDCA, o ciclo, né? Sobre o planejamento de projetos. Daqui a pouco vai estar aparecendo na tela para vocês aí, para vocês visualizarem, para a gente ver o que a gente está falando. Cara, mas assim, é exatamente isso aí que a imagem está mostrando. A gente não tem nenhum tipo de planejamento. O Brasil, ele não tem foco, né? Eu vou dizer assim, a gente está melhorando em planejar. A gente viu pela Copa do Mundo, a gente viu por outras coisas aí, que geralmente a gente planeja uma coisa e acaba executando outra. Então talvez o maior segredo hoje de uma boa implantação é realmente a gente conseguir planejar. Não é planejar, é conseguir planejar e realizar o planejamento, né? Como o Cleberton falou, eu fiz um curso de gestão de processos. Na verdade é gestão por processos. Até quem ministrou esse curso para mim, o César,
Ele está até aí no Sul, montou um projeto de RH da Pulse, uma empresa muito legal. E aí a gente conversando na época do curso, a gestão por processo, ela vem da engenharia, cara. Então, para você ver que a gente tem que enxergar qualquer projeto como um produto, né? Que tem início, meio e fim. Beleza. Esse assunto, Bira, tem muito a ver com a nossa entrevista de quinta passada, que foi gerenciamento de projetos. Cara, eu vou te fazer uma pergunta. A partir do momento que colocaram na implantação a gestão de projetos, pelo que tu está dizendo, houve uma mudança radical, porque tu começou a projetizar uma implantação. Mas com isso, as dores diminuíram, as dores atenuaram, ou ainda existe a dor da implantação? Não, a dor existe, né? Elas, vamos botar assim, dentro do segmento da saúde, ela está sendo tratada, vamos botar assim. Ela está em processo de cura, mas a dor existe. Tá? A gente, com esse planejamento do PMI, por exemplo, eu tive uma experiência fantástica agora no último projeto que eu estava, da T-Force, que é um canal no norte do país, que lá eles contrataram um engenheiro, cara. O gerente de projeto da empresa era um engenheiro. Era um cara que não sabia nada do TASI. Era um cara que não sabia nada do sistema, mas o cara sabia de projeto. Foi fantástico. Eles conseguiram, num planejamento, a Philips também trabalha com essa estrutura do PMI, né? E aí eles conseguiram, através do cara que não conhecia nada, porque quando você está dentro do projeto, quando você entende o outro lado, você sabe algumas facilidades de, vamos botar assim, de fugir um pouco do projeto. Esse cara, por ser engenheiro, veio da área de construção civil, o Thiago. Então, ele chegava lá e não, cara, é isso aqui, o projeto tem que ser entregue, o esforço é esse, o tempo é esse. Ah, mas não dá porque... Não, cara, tá aqui, ó. Ele olhava pro papel. Ele usava a metodologia como deveria ser utilizada. E foi... Cara, a gente conseguiu entregar um projeto com 30% a menos na hora de entrega de projeto. Então a gente reduziu em 30% o consumo de horas no projeto só seguindo a metodologia, cara. Então, assim, é muito mais doloroso a organização, até porque nós hoje não somos um país que temos essa padronização como origem, né? A gente vê o futebol, a gente está vendo quando padronizou, nivelou para baixo no Brasil. Nós tínhamos sempre craques, né? E agora, quando meio que padronizou todo mundo, a gente está bem abaixo. Bira, oi. Te perguntando também nessa mesma linha, tá? Cara, a implantação ela já passou desde os primórdios, né? Que chegava, fazia o rollout, vamos que vamos, e depois o que seja o que Deus quiser, né? E com agora com essa parte de gestão de projetos. Mas nesse caminho tá o usuário, né? O usuário está acostumado com o sistema anterior, né? E de repente vem um sistema novo, a gestão não pediu a opinião dele, simplesmente colocou goela abaixo um sistema novo. Cara, aí eu queria te fazer duas perguntas sobre esse assunto. Primeiro, como é que você trata a dor do usuário? E segundo, o usuário pode derrubar um sistema? Não só pode, como derruba, tá, cara? Pela experiência que a gente tem. Por exemplo, vou te dar um exemplo da minha área médica, né? Eu, quando trabalho na área de saúde, o meu foco, inclusive, até nesse projeto agora que eu estou na área com os médicos. Assim, a gente costuma dizer que o usuário, ele é o responsável por tudo. Pelo sucesso do projeto e pelo fracasso do projeto. Não diretamente ligado a isso, né? Porque você, hoje em dia, a gente pode descobrir o que está acontecendo, sanar aquelas dúvidas e ver que o usuário está bagunçando o projeto, a gente manda ele embora, mas a questão toda é entender a dinâmica do projeto. Hoje a gente trabalha muito com a zona de conforto, né? Respondendo a tua pergunta, o foco é você tirar o usuário dessa zona de conforto. Ele está acostumado a fazer. Nós temos aqui no Brasil uma coisa que funciona muito, é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim pro resto da vida. Então, essa geração mais nova, eu já digo que ela já está começando a mudar um pouquinho, né? Ela já está se adaptando muito rápido, né? A gente aí vai entregar um pouquinho a nossa idade, mas a gente viveu VHS, viveu DVD. Imagina que você fosse... Cara, eu lembro até hoje, o dia que eu consegui baixar uma música na internet foi a noite inteira para baixar uma música de 3 mega. Hoje você baixa em segundos, cara. Então, assim, é uma mudança radical.
Então o usuário tem muito poder hoje em dia. Então por isso que os sistemas cada vez mais focam na usabilidade, né? Esse conceito de UX, acho que é o X, o X, essas coisas assim que o pessoal tem olhado muito, né? A experiência do usuário. Exato. Né? Então, hoje ela é muito importante. Como tu falou, o usuário ele realmente derruba um projeto. Eu costumo, até um momento piadinha aqui, se você me permitir, eu costumo dizer o seguinte: todo mundo tem cliente. Só quem trabalha com informática e traficante que tem usuário. Então aí tu já vê como é que é o negócio. Né? Pois é. O usuário é bem complicado. Eu não estou dizendo que a gente tem que agradar o usuário. Não, estou dizendo que tem que dar a informação certa para o usuário. Porque às vezes ele está reclamando de uma coisa que ele vai usar, cara. E vai ser muito melhor para ele. Só que ele está na zona de conforto, né? Sim. Fala, doutor. Bira, assim, pensando mais no pessoal que está começando agora, tá? Primeiro, duas questões. O que um cara que é recém está formado na faculdade precisa, quais são as características, as competências, as habilidades que ele tem que ter para ser um cara assim que chegue aonde tu chegou, sendo um cara que entende as dores da implantação e é um cara que é um grande implantador, está numa grande empresa. Então essa gurizada que está saindo da faculdade, quais são as competências e habilidades que ele tem que ter para ser um grande implantador de sistemas? Cara, eu vou falar para eles assim, como eu falava com os meus estagiários, eu tive estagiários na época da minha empresa. Usem muito o estágio para ganhar conhecimento. Eu sei que hoje em dia tem muita gente que faz estágio para ganhar dinheiro, né? Mas, cara, conhecimento é uma coisa que ninguém vai te tirar. Fazer relacionamentos. Hoje tem muita formação pela internet, né? Hoje até as faculdades, a pessoa faz um curso inteiro online, mas eu sinto muita falta do networking. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: todo mundo vai errar no início, né? Mas na minha concepção o estágio é feito para isso, para você errar, para você aprender. Tinha um médico que falava para mim que ele não admitia ninguém errar, porque ele não podia errar na produção. Você vai conseguir ser um bom implantador quando você tiver segurança. Porque quando o usuário começar a te questionar, mas por que isso aqui? Por que eu tenho que usar esse sistema? Por que eu tenho que apertar esse botão se eu apertava o outro? Por que a cor desse negócio é amarelo e não é vermelho? Por que é preto e não é rosa? Você tem que saber explicar isso para o usuário. Então, você só vai conseguir adquirir isso com experiência. Estudar, entender, passar, assim, se possível, conhecer bem do seu projeto, mas bem mesmo. Já estudar as dores do cliente. Eu conseguia na época, assim, talvez dentro da área da saúde o principal player é o médico. E talvez o que derruba o sistema é o médico, né? Até no outro projeto a gente ouvia que os médicos estavam fazendo abaixo assinado para poder tirar o sistema, porque era muito complexo e não queriam mexer. Então, assim, o médico ele tem dentro da área da saúde esse poder. Só que, na verdade, se você conseguir trazer esse cara para dentro, acabou, o projeto está feito. Eu tenho uma experiência na época que a gente conseguiu trazer o médico e aí o que estava dando errado, depois que a gente trouxe esse médico, começou a dar muito certo, porque ele viu benefício em usar o projeto. Bira, estamos chegando no final. Faltou melhorar aí a pergunta, tá? Bem rapidinho para nós entrar naquele minuto ali das conversas gerais, tá? Vamos lá. Bira, assim, características pessoais para o cara implantar bem o sistema. Eu posso dizer que o cara tem que ter boa comunicação, tem que ter muita paciência, tem que conseguir uma capacidade de explicação e tem que ter muita resiliência também. São essas as características que uma pessoa tem que ter? Tu acrescenta mais alguma coisa? Cara, essas são as principais. Assim, eu costumo dizer que a comunicação me ajudou muito nessa área de implantação. E isso, palavras de outros clientes que falavam para mim assim: você é diferente, poxa, você explica, você entende, eu falei, porque eu não consigo ficar quieto, né? Tu acabou de ver agora aí que eu já devo ter estourado meu tempo e tudo mais, porque assim, eu não consigo não falar. E geralmente o pessoal que vem da área de TI é um pessoal muito mais acanhado, é um pessoal muito mais introvertido. Principalmente os desenvolvedores, né? Sim. E, cara, uma coisa que eu digo pra vocês, quem tá começando, cara, façam atividades extracurriculares, tipo música. A música me ajudou muito
né? Tocar, cantar, fazer coisas em público. Teatro, cara, uma coisa que parece brincadeira, mas teatro. Eu fiz algumas aulas de teatro, né, na época da faculdade, um pouco no final do colégio. Nós tínhamos umas aulas de teatro e isso ajuda você a se soltar, ajuda você a conseguir falar, porque a pior coisa para o cliente é você ter um consultor que não sabe ouvir e consequentemente não sabe falar, né? Então, até porque teoricamente é ele que está pagando, então você tem que ensinar. Eu costumava dizer para os meus funcionários na época que o pessoal tem coragem de chamar um médico de burro. Poxa, esse médico não sabe nada do computador, ele é muito burro. Cara, aí eu falo pro pessoal, gente, esse cara abre teu peito, tira seu coração fora, coloca o seu coração, um outro coração no seu peito, faz a costura e você tá vivendo e você tem coragem de chamar esse cara de burro. Não é que ele é burro, ele só não tem que entender o que a gente entende, cara. Exato. Como a gente não entende o que eles entendem. Exato. E ainda bem que eles não entendem, que se eles entendessem, a gente não tinha emprego, né, cara? Aí está, então, tá? O Bira, como eu chamo carinhosamente ele, por toda a trajetória que a gente teve junto. Bira, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela tua participação aqui na Live Cleto. Tenho certeza que esse teu bate-papo que a gente teve aí vai abrir a mente de muita gente que está iniciando e outras pessoas que também têm interesse na área de TI, né? Cara, muito obrigado. Então agora sim, chegamos naquele minuto final, a palavra é tua, tu fala o que tu quiser, tá? Mas também no final tu tem que escolher 2 músicas de rock que eu vou tocar na sequência aqui na próxima, assim que terminar a entrevista. Cara, muito obrigado mesmo. Cara, eu que te agradeço, assim, vou te confidenciar que estava um pouco nervoso do que eu iria falar, né? Passar um pouquinho da minha experiência pra galera aí, mas foi muito bacana, deu pra gente conduzir bem. Tu é um baita do condutor, tu é um cara muito bacana e me deixou super à vontade nesse projeto aí. E, cara, tomara que esse projeto teu consiga chegar no objetivo, né, cara? Que é passar um pouco da experiência da gente, que a gente já tem, pro pessoal que tá começando, né? Eu acho que isso é muito importante porque a gente nunca sabe o que vem pela frente, tá? E foi muito gratificante pra mim, bacana, muito legal mesmo. E essa é a mensagem que eu deixo de final pra vocês aí, gente. Nunca desista do teu sonho, tá? A mensagem que eu sempre usei e uso sempre em todas as minhas apresentações, quando tenho que fazer alguma coisa, algum projeto, sempre que possível eu coloco essa frase, que é a frase do Jean Cocteau, tá? Que é: não sabendo o que era impossível, foi lá e fez. Então a gente que coloca o limitador na nossa cabeça. Cara, tu falou uma grande verdade. Se a gente falar que a gente não vai conseguir, já era. Esquece, você já não conseguiu. Então você que é o limitador. Então era impossível ter alguém lá e conseguir fazer. Exato. Então, assim, isso eu carrego pra minha vida, cara. Se a gente não botar na nossa cabeça que a gente é capaz de fazer aquilo ali, a gente não vai conseguir fazer nunca. Tá, meu velho? Muito obrigado aí. Te agradeço bastante. Espero que o pessoal tenha gostado. E qualquer coisa, se precisar de novo aí pra gente bater papo, tem assunto aqui no papo. Eu sei disso. Cara, e as músicas que tu quer ouvir? Então, cara, assim, eu sou um cara bem eclético, né, velho? Eu gosto de todos os tipos. Tu me pediu rock. Me vem à cabeça, assim, 2 músicas me vieram à cabeça. Uma é o Exagerado do Cazuza, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando de termos de trabalho. Até conversando com a minha esposa ontem, a gente até falou sobre essa música, né? E a outra que eu poderia falar é o Epitáfio, cara, se eu não me engano, do Titãs, né? Que são 2 músicas que tem uma mensagem muito bacana, que é uma do acaso, né? O acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. Então, a gente costuma dizer isso aí: enquanto você não está pensando no problema, você está passando por ele. Então tá. Muito obrigado, meu amigo. Aí está então esse grande Bira, um cara com 12 anos de implantação de sistema, que nos deu uma aula hoje sobre implantação e sobre as dores e como ele
venceu na vida até chegar a ser a pessoa que ele é. Cara, muito obrigado, um prazer enorme te reencontrar. E agora, pessoal, continue aí então com a Live Cleto, iniciando já com Exagerado e depois Epitáfio dos Titãs. Valeu!